Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Gesta. Eu quero gravar esse vídeo aqui, que vai ser de certa forma meio no improviso, mas hoje é dia dos professores e eu queria fazer uma homenagem aos reformadores. A gente não teria professores se não tivesse escola pública e sistema universitário hoje. Antes, né, da criação da escola pública e do sistema universitário como nós conhecemos, eram raríssimos os professores, eram raríssimos os mestres, era raríssimo também a quantidade de centros de ensino. Se a gente tratar de Europa, os centros de ensino estavam apenas nos mosteiros e nas escolas palacianas, tá? Até que vão surgir as universidades, que a universidade é uma criação cristã, uma criação da Igreja Católica, a universidade como a gente conhece hoje. Mas mesmo assim, quando a universidade surge na Idade Média, ela era muito restrita a pouquíssimos ricos e uma pouquíssima quantidade de pessoas de uma elite, né, social muito grande e quase ninguém tinha acesso. Então, quando vier a Reforma Protestante, a gente vai ter uma revolução no mundo de ensino, uma revolução no mundo na figura do ensino, da escola, da pedagogia, da figura do professor, e isso se deve aos primeiros reformadores. Eu sempre falo aqui nas minhas aulas, né, quando Martinho Lutero e Felipe Melanchthon começam a reforma na região de Wittenberg, e depois os outros príncipes do norte do Sacro Império começam também a reformar as igrejas dessas regiões, uma coisa que Lutero e Melanchthon queria era levar para o povo a Bíblia, para que o povo pudesse ler a palavra, conhecer na sua língua, né, ter contato e pudesse então se converter, se libertar, assim como eles se libertaram lendo a palavra. Só que a população era analfabeta. 95, 96% da população analfabeta. E o que Lutero e Melanchthon vão acordar com os príncipes é o seguinte: vamos do lado de cada igreja construir uma escola. E vocês, príncipes, têm a responsabilidade de pagar por isso. Porque o que faz uma cidade crescer, já dizia Lutero, é a instrução do seu povo, ou em outra palavra do mesmo Lutero, quando a escola progride, tudo progride. Então vocês, príncipes, né, os responsáveis pela vida pública, vocês vão financiar a construção e o sustento da escola e dos professores, que eram também os pastores da população. E vocês, príncipes, vão obrigar os pais a tirarem as crianças do campo, porque o lugar de criança não é trabalhando, o lugar de criança é na escola, estudando, para poder ser um cidadão, para poder ser o que ela quiser. Lutero, ele tinha muito essa experiência porque veio da própria vida dele. Lutero, ele era de família muito pobre, de família camponesa, e uma certa época descobriu-se mina de cobre perto da região onde sua família morava. Seu pai foi ser minerador, conseguiu então sair do campo e ir para a mineração, conseguiu ganhar uma quantidade boa de dinheiro. E o que o pai de Lutero fez? Colocou o filho para estudar. Tirou o filho do trabalho braçal, colocou o filho para estudar. E isso faz com que um menino, que seria mais um camponês, que iria morrer aos 30 anos de idade, a exaustão e a doença, se tornasse um dos maiores reformadores, uma das maiores figuras cristãs de todos os tempos e um dos maiores alemães de todos os tempos, que até hoje na Alemanha tem um feriado nacional para Lutero. Então Lutero sabia que o que ocasionou tudo aquilo na vida dele, na vida da Alemanha, mais tarde na vida de toda a Europa, foi o pai ter conseguido dinheiro para botar ele na escola e tirar ele do trabalho. E Lutero sabia, os príncipes têm condição, e os príncipes têm a espada da lei para fazer com que os pais tirassem a criança do campo, colocassem para trabalhar. Então, aonde houver príncipes protestantes ou que aderirem à reforma,
esses príncipes eles vão obrigar os pais a tirar as crianças do campo e botar as crianças para estudar, para aprender a ler e escrever e conhecer a Bíblia. Isso que é mais interessante. Lutero, ele fala não só os meninos, né, Lutero e Melanchthon, mas também as meninas, porque todo mundo precisa ser salvo. Então, pela primeira vez, as mulheres na história vão ter uma educação no mesmo nível que os homens. E pela primeira vez, essa educação vai ser pública, ou seja, vai ser financiada pelo Estado, vai ser universal, meninos e meninas pobres, classe média, se o rico quisesse botar ali, botaria universal, compulsório, tá? Ou seja, as crianças têm que estar estudando, e Melanchthon ele vai perceber, né, que não bastava só ensinar a ler e escrever para conhecer a Bíblia, mas existiam outros tipos de ensino que essas crianças precisavam aprender. E aí vai surgir essa divisão, que a gente mais tarde vai ser ensino fundamental, né, ensino básico, fundamental, médio. Né, ensina a ler e escrever, mas ensina também gramática, ensina matemática. Lutero faz questão de colocar o ensino da geografia, porque ele falava, vai que Deus manda você para algum lugar ser missionário e você não sabe chegar lá. E mais tarde, esse ensino ligado ao ensino superior, que a gente chama hoje, né? Ao ensino universitário. E aonde a reforma chegar com força, e aonde a república, a cidade ou o principado aderir à reforma protestante, vai surgir uma universidade. Tá? Isso é muito importante porque reforma está ligada à educação, reforma está ligada a ensino, reforma está ligada ao ensino público e à criação de universidades. E a preocupação dos reformadores não é como a preocupação dos universitários humanistas ou dos universitários da Idade Média, que era transmitir um conhecimento erudito complexo. A preocupação dos reformadores é que o povo simples conheça. E aí, para isso, eu vou precisar desenvolver técnicas de ensino. E essas técnicas de ensino são exercidas na pregação, no culto e também na escola. E por isso que a gente chama, né, que personagens como Lutero, Melanchthon, Calvino são os pais da pedagogia moderna, porque eles que vão criar novas formas de pregação, novas formas de tradução, novas formas de ensinar quem não tinha condições. Veja só, citei o exemplo da Alemanha. Quero citar o exemplo da Suíça. Zwinglio, ele também tinha isso na cabeça dele. Zwinglio, ele, quando assume como padre em Zurique, o que ele vai fazer? O povo precisa conhecer a palavra. O povo é analfabeto e a maioria da população trabalha 18 horas por dia no campo ou em trabalhos braçais nas cidades. E eu preciso que esse povo conheça a palavra. E ele desenvolve uma coisa chamada Escola dos Profetas, né? Um nome interessante, em que ele, na escada da igreja matriz, ele colocava um especialista em latim, um especialista em hebraico, ele que era especialista em grego, e ensinava a Bíblia ali todo dia, na hora de maior movimento da população na cidade, que as pessoas poderiam passar por ali e não estivessem trabalhando. E ali ele ensinava responsivamente, versículo por versículo, a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse. E ele começa nessa escola de profetas ensinando Gênesis. Então se lia Gênesis 1 em latim, por exemplo. Depois ele Depois ele lia na Septuaginta em grego. Depois ele chamava o especialista hebraico para mostrar os erros da tradução em latim. E depois ainda tinha aplicação teológica, ou seja, ele estava ensinando autoexegese para a população simples, para a população comum. Tá? E essa escola de profetas, ela é também a gênese das futuras universidades reformadas. É muito importante também citar o caso de Genebra, que também é na Suíça. Quando Calvino consegue finalmente ser apoiado pelas forças políticas da cidade,
e divide, né, faz aquele sistema de cidade cristã, né? Um dos sonhos de Calvino era uma universidade na cidade de Genebra. E mais tarde ele e Beza vão conseguir formar essa universidade, tá? E essa universidade protestante reformada, ela vai desenvolver novos tópicos, novas ciências de produção e ensino do texto bíblico que não tinham. E ela vai ser uma base para que na Holanda, por exemplo, em Leiden, aliás, gente, tudo quanto é lugar que não fosse luterano, né, você vai ter a Universidade de Genebra como base. E depois nos Estados Unidos também. E gente pobre, gente que não tinha condições, vai poder agora estudar, vai poder agora se tornar um universitário, não mais aquele padrão elite rica ou monge que vive para isso, né? Então, a própria ideia de uma universidade mais secular, com outros assuntos que vai surgir mais tarde, ou seja, eu sou professor de história, outro de matemática, outro de biologia, essa universidade secular com outros assuntos, com outros tópicos, é fruto, tá? E eu não estou exagerando nem forçando a barra, é fruto da universidade protestante, seja ela reformada, seja ela luterana. E, gente, sempre lembrar, os reformadores, eles são professores e eles são universitários também. Então, todos esses que eu citei aqui, mais Oicolampádio, Menno Simons, Martin Bucer, Bullinger, e até as mulheres, muitas delas que a gente fala, né, chama de reformadoras, tiveram contato, ainda que elas não pudessem estudar na universidade, porque lhes era proibido, mas elas podiam estudar com os universitários e as mulheres ricas que reformaram as suas cidades no século XVI, elas vão ter aulas particulares com esses reformadores. Então, uma das principais e fundamentais características da reforma é que ela foi feita por professores universitários, que tinham a universidade como algo fundamental, o ensino, a educação, a escola, e que tinham a missão de levar isso para o povo analfabeto. Eles sabiam, pela própria experiência pessoal, que a educação liberta, que a educação transforma, que a educação enriquece, que a educação desenvolve, e eles precisavam aplicar isso para as suas cidades, para as suas nações. Eles sabiam, né, que educando, ensinando a Bíblia, ensinando o povo que ele pode por si mesmo entender a palavra e ver os erros, vocês estão sendo enganados, mas vocês têm como se libertar da enganação vocês mesmos. Então, essa emancipação do indivíduo, essa maioridade intelectual do indivíduo, isso é fruto da reforma do indivíduo comum. Então vamos ensinar, vamos traduzir, deixa o povo aí descobrir por ele mesmo, assim como nós descobrimos a verdade. E esses reformadores, que já eram grandes especialistas em grego, ou em hebraico, ou em latim, ou em patrística, humanistas, latinistas, os reformadores protestantes, eles não têm essa diferença de tradição e Bíblia igual tem hoje, não. Todos eles eram profundamente conhecedores da tradição cristã, tá? Da escolástica e também da tradição greco-romana, tá? Que era o ensino humanista que eles tiveram no século XV ali. E aí no século XVI eles vão romper um pouco com essa erudição que não era tão útil e que vão mesmo para a Bíblia e para o ensino pedagógico. Então, esses reformadores, eles vão ter como missão, e aí eu termino aqui esse vídeo deixando para vocês, educar quem precisa, educar a população pobre, educar a população que é rica ou tem dinheiro, mas é ignorante, ainda está escrava, ainda é subserviente, submissa à ignorância, às trevas. E eu, como professor, você como professor, temos essa missão. Só vamos melhorar nossa cidade, só vamos melhorar nosso país, só vamos melhorar nossa igreja se nós educarmos o povo e emanciparmos eles. Então aqui é o professor Lucas Gesta, algumas filigranas de história da igreja.